Glórias a Deus, louvado seja o Senhor. É chegado o momento da palavra, é chegado o momento de você abrir a tua Bíblia no livro de 2 Crônicas, capítulo 19, aleluias. 2 Crônicas, capítulo 19, Deus seja louvado, bendito seja o nome do Senhor. Estamos ao vivo agora através do Facebook, que Deus abençoe a sua vida, que está me assistindo, e também ao vivo pela nossa web rádio ibc.websitenoar.net, aleluias. Acharam? Vamos ler então. Capítulo 19, versículo 9 diz assim: E deu-lhes ordem, quem? Josafá, o rei Josafá deu ordem dizendo: assim fazei, no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Presta atenção. O povo estava vindo de um rei antes de Josafá, desviado. O povo estava desviado de Deus. O povo não estava em Deus. Mas quando o rei Josafá assumiu, ele começou a trazer o povo de volta para Deus. Ele começou a restaurar o altar de Deus. Ele começou a restaurar o templo do Senhor, os levitas, os sacerdotes. E ele disse para o povo: assim fazei no temor do Senhor, com fidelidade e com coração íntegro. Quer dizer, no temor do Senhor, obedecei ao Senhor. Temor não é ter medo, não é tremer de medo, né? Quando você vê uma cobra, um exemplo, você tem medo da cobra. Sim ou não? É o medo. O temor, ele é reverência, ele é honra. Eu faço porque eu honro esse Deus. Eu faço porque Ele me amou. Eu faço porque Ele me abençoa. Eu faço porque Ele me livrou do inferno. Ele me livrou do pecado. Eu faço porque Ele morreu numa cruz por mim. Porque Ele me ama. Então, eu vou temê-lo. Eu vou obedecê-lo por amor. Eu vou obedecer não porque Ele é um Deus que está mandando. Eu vou obedecer porque eu tenho que obedecer. Eu vou obedecer porque eu tenho vontade, eu tenho prazer. É o meu prazer fazer isso. O temor do Senhor. Então eu tenho prazer em agradá-lo. Eu tenho prazer em obedecer os princípios bíblicos. Em fazer o que está escrito nos mandamentos de Deus. Com fidelidade. Ele está dizendo com fidelidade. Porque o rei Josafá sabia que sem fidelidade, sem altar, Deus não prospera. Porque ele conhecia que desde Abel até ele, tinha ali o sacrifício, o dízimo, as ofertas. Então, ele sabia que o pai dele, o Abraão, o povo de Israel, o rei Davi, que era o pai dele, o Salomão, eles vinham de um reinado de altar, e ele via prosperidade na vida, como foi o reinado de Israel com esses reis, como foi a vida de Abraão, a vida de Isaac, a vida de Jacó, na fidelidade com Deus. Então ele diz, sempre tem que ter fidelidade. E com coração íntegro. O que é um coração íntegro? Um coração sem maldade, um coração sem querer fazer as coisas erradas. Um coração que está disposto em fazer as coisas certas. Um coração disposto a não pecar. Um coração disposto a julgar o que era certo. A fazer o que é certo. A andar no caminho certo de Deus. A andar no caminho certo de Deus. Um coração que escolhe a palavra de Deus. Que escolhe temer a Deus. Que escolhe andar em fidelidade com Deus. Que escolhe
em ter comunhão com Deus. Aí ele sabia que o reinado dele ia decolar. Aí ele sabia que o povo ia ser abençoado, que Deus ia se agradar deles. Mas nem por isso está isento de que o problema venha na vida da pessoa, de que a crise entra na vida da pessoa. Nem por isso está isento. Olha só, o capítulo 20, versículo 1. E sucedeu que depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, e com eles outros dos amonitas, vieram à guerra contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram Josafá, dizendo: vem contra ti uma grande multidão, da além do mar e da Síria. E eis que já estão em Hazazon Tamar, que é em Gedi. Então presta atenção, ele tinha acabado de restaurar tudo, de fazer tudo diante de Deus, ele tinha o altar diante de Deus, ele estava lá fazendo tudo conforme a palavra do Senhor. E qual a primeira coisa que aconteceu? Veio o problema. Mas não era para ele dizer: poxa Deus, toda a fidelidade, todo um temor do Senhor, eu estou com o coração íntegro com o Senhor, e o problema vem da mesma forma. Eu acabei de estar aqui. A crise vem. O problema vem. O problema não vai deixar de vir na vida daquele que é fiel, daquele que busca. Pelo contrário, ainda tem mais, os problemas parecem que aumentam. Mas aí é para provar a sua fé. Aí é para provar a tua fidelidade com Deus, o teu coração com Deus, a tua confiança em Deus. Isso não quer dizer que você não vai temer. Isso não quer dizer que você não vai ficar angustiado, que você não vai chorar. Não quer dizer nada disso. Quer dizer que você vai ter que ter a fé, vai ter que usar a sua fé com atitude no altar, a sua fé em não desistir, em não desanimar por causa do problema que veio. Porque Josafá não murmurou contra Deus. Josafá não murmurou contra o Senhor, contra o altar, contra o profeta, contra o sacerdote. Ele fez algo ao contrário. Ele buscou o Senhor. As pessoas que estão me vendo, que estão me ouvindo, vocês que estão aqui, muitas vezes as pessoas fazem ao contrário. Ao invés de buscar ao Senhor, elas desistem do Senhor, porque elas falam: não está adiantando de nada. O que eu estou fazendo não está adiantando. O que eu estou fazendo não está dando certo. Esse Deus não existe. Isso não é preciso. Isso não dá. Quer dizer, já começa na murmuração. Já começa o desespero. Já começa a deixar o problema prevalecer. Nós não podemos deixar o medo prevalecer. Não quer dizer que você não vai ter medo. Não pode deixar a angústia se apoderar de você. Não quer dizer que você não vai ter. Porque nós somos humanos. Nós temos os nossos sentimentos. Quando a má notícia chega, de repente você leva o baque. Você, opa! Mas o que você não pode deixar é isso prevalecer contra a tua fé. Isso ser maior que a tua fé. Você não pode deixar o problema ser maior que o teu Deus. Você não pode deixar o problema vencer, o medo vencer. Porque quando você começar a enxergar pela vista, que é os seus olhos carnais, e ver, se Josafá, eu vou te mostrar a quantidade de soldados, se Josafá ficar só olhando para o problema, para os soldados que estão lá contra ele, ele mesmo disse na oração que eu vou te falar: Senhor, nós não temos força para vencer. Então, se você focar só no problema, você vai fortalecer o teu problema. Você não pode deixar o teu problema forte. Você não pode fortalecer o teu problema. Porque quando você fortalece o problema, a tua fé diminui. Quando você fortalece o problema, quando você foca no problema, a tua fé diminui.
A tua fé não pode diminuir. É aí que a tua fé tem que aumentar. É aí que a tua confiança tem que aumentar. É aí que a certeza e a convicção tem que ser demonstrada. Vamos ver? Versículo 3. Então Josafá temeu. Ele temeu, mas parou. Tem um ponto final aí? Não. Ele continuou, vírgula. E pôs-se a buscar o Senhor e apregoou jejum em todo. E Judá se ajuntou para pedir socorro ao Senhor. Para pedir socorro ao Senhor. Para pedir socorro ao Senhor. Eles buscaram o Senhor. Ele também, todas as cidades de Judá, vieram para buscar ao Senhor. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, e disse: Ah, Senhor Deus de nossos pais, porventura não és tu Deus nos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos das nações? Na tua mão há força e potência, poder, e não há quem te possa resistir. Quer dizer, ao invés dele choramingar, ao invés dele sair da igreja, ao invés dele desistir, ao invés dele ficar sofrendo, ao invés dele desanimar, focar no problema, porque quando ele descobriu, quando veio a má notícia, quando ele olhou o exército que vinha contra ele, ele buscou o Senhor, ele buscou a Deus, ele fez de tudo para buscar o Senhor Deus de Israel, aleluias, ele buscou o Senhor de todo o coração. É o que você tem que fazer, é o que nós temos que fazer. Ele pediu socorro para a pessoa certa. Ele pediu socorro para Deus. Ele usou a visão, ele usou a fé. Ele sabia que na mão do Senhor havia força e poder. Então ele buscou em Deus, porque ele estava andando como? No temor do Senhor, na fidelidade do altar com Deus e com o coração íntegro com Deus. Ele jejuou, ele orou. Você viu que uma coisa é ligada na outra. Não é eu só preciso orar, não, eu só preciso jejuar, ou eu só preciso ser fiel no altar com Deus. Não, é uma coisa liga a outra. Uma coisa aperfeiçoa a outra. Tudo aperfeiçoa a fé. A fé é aperfeiçoada com as obras. A fé é aperfeiçoada com o jejum. A fé é aperfeiçoada em orar, em buscar o Senhor. A fé é aperfeiçoada no louvor. A tua fé aumenta. A tua fé não diminui. Aleluias. Então, continuando no 9, se algum mal nos sobrevier, espada, juízo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante dessa casa e diante de ti, pois teu nome está nessa casa, e clamaremos a ti na nossa angústia, e tu nos ouvirás e livrarás. O Senhor vai nos ouvir e vai livrar. Por isso, na casa, buscar onde? Na igreja. Por isso tem que estar na igreja. Por isso tem que ter a comunhão na igreja. Por isso você tem que vir para a igreja. Porque, como ele diz, seu nome está ali. Se algum mal vier, qualquer tipo de mal, estaremos na igreja para o pastor orar, para o pastor clamar, para o pastor abençoar. E o Senhor vai nos ouvir, vai nos livrar. Porque o Senhor escolheu essa igreja como casa de oração e de sacrifício. Então é o que você tem que determinar. Estar na igreja, junto, na casa do Senhor. Na casa de Deus.
Por isso você não pode desistir, você não pode desanimar, porque é aqui que a tua fé vai ser aumentada. É aqui que você vai ouvir a palavra de fé, que vai aumentar a tua fé, que vai arrancar a angústia do teu coração, que vai arrancar a tristeza do teu coração, que vai arrancar esses maus pensamentos da tua vida. Continuando, versículo 12. Ah, nosso Deus, porventura não julgarás? Porque em nós não há força perante essa grande multidão que vem contra nós, e não sabemos o que faremos, porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Quer dizer, Senhor, nós não temos força mais para lutar contra esse problema. Como que nós vamos vencer esse problema? Não sabemos nem o que fazer. Muitas vezes você que está me assistindo, me ouvindo, está aqui. Quantas situações difíceis você não encontra saída? Quantos problemas você não vê saída para essa situação que você está passando? Você muitas vezes não tem força para lutar, não tem força para orar. Mas o que ele disse? Ele não parou, hein? Ele continuou. Os nossos olhos estão firmes em Ti. Porque no Salmos diz: levantei os meus olhos para o céu, de onde veio o meu socorro. O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. A confiança, a certeza de que o Senhor vai livrar, de que o Senhor vai abençoar. Essa é a nossa certeza, essa é a nossa convicção. Você não pode deixar de buscar o Senhor, você não pode deixar de ser fiel com Deus, você não pode deixar de confiar em Deus. Olha o 14. Então vem o Espírito do Senhor no meio da congregação. E aonde que a congregação está? Na igreja. Então o Espírito Santo está na igreja. O Espírito Santo vem porque a igreja, quando que se torna uma igreja? Quando o povo se reúne em comunhão. E o povo se reúne aonde? Na igreja. Por isso você tem que vir para a igreja. E o Espírito Santo veio, 15, e disse: dai ouvidos todo Judá e vós moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, assim diz o Senhor: não temais, nem vos assustei por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Deus veio e disse: não temas, não tenha medo dessa grande multidão, não se assuste com esse problema, não teme esse problema que está na tua vida. Eu estou contigo, eu vou pelejar contigo, eu sou com você, creia. Creia de todo o coração que o Senhor é contigo. Deus está dizendo: a guerra é minha, eu sou o Deus da guerra, eu sou o Senhor dos exércitos. Nesse teu problema você vai prevalecer. Quer ver? O 16. Amanhã descereis contra eles, eis que sobem pela ladeira de Ziz, e os acharei no fim do vale, diante do deserto de Jeruel. Nesta batalha não tereis que pelejar, postai-vos e ficai parados, e vede a salvação para convosco, ó Judá, ó Jerusalém. Não temais nem vos assustei. Amanhã saíres ao encontro, porque o Senhor será convosco. Saíres ao ide, marche, vai de encontro com o problema, porque você vai vencer esse problema. Então não teme esse problema, não se assuste com o tamanho do problema. Naquela época era aquela multidão de exército. Hoje é a multidão de problemas que está na tua vida, e você sabe qual o problema que você está passando, e Deus está dizendo: não temas, não se assuste, porque eu vou ser contigo, vai de encontro. Então não é para você chorar, não é para você desanimar, não é para você deixar a igreja, não é para você ficar lá sofrendo, não é para você ficar lá trancado no quarto, desesperado. Bate de frente com o problema, vai de encontro ao problema, porque o Senhor é contigo.
O Senhor está dizendo: amanhã serás a vitória, amanhã tereis a vitória, amanhã vereis os milagres, amanhã verás o livramento que o Senhor vai trazer na nossa vida, em nome de Jesus. Receba essa profecia na tua vida. O 18: então Josafá se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém, e se lançaram perante o Senhor, adorando o Senhor, reconhecendo o poder de Deus, reconhecendo que Ele era o único Deus, reconhecendo que não há mais ninguém além dEle, com atitude a adorar. O que é adorar? É oferecer, é sacrificar, falando: Senhor, estamos em Tuas mãos, estamos em Tuas mãos, dependemos 100% do Senhor, faça conforme a Tua palavra. Então você vê que lá no começo, primeiro versículo, ele disse: no temor do Senhor, na fidelidade com o Senhor e com o coração íntegro. 3 coisas ele colocou. 3 coisas eles estavam fazendo, buscando ao Senhor. O 20: e pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. E a saírem, Josafá pôs-se em pé e disse: ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. É crer, é ter certeza e convicção. Você tem que crer no Senhor, e o Senhor vai te deixar seguro, o Senhor vai te proteger, vai te guardar, vai te livrar. Mas crê nos profetas, crede no profeta que fala agora com você, que você vai prosperar. E você viu que ele obedeceu. Pela manhã cedo se levantaram e saíram, porque Deus, o que Deus tinha falado? Amanhã saíres ao encontro dele, vai de encontro ao seu inimigo. E eles obedeceram. Então obedece a palavra do Senhor, obedece quando Deus fala contigo, obedece quando essa palavra que eu estou falando com você agora, porque você não vai temer, você vai vencer, você não vai morrer no problema, você não vai ser derrotado nesse problema, você vai vencer nesse problema. O 22: e quando começaram, 21, e aconselhou-se com o povo, e ordenou cantores para o Senhor, que louvassem a majestade santa, saindo diante dos armados e dizendo: louvai ao Senhor, porque a sua benignidade dura para sempre. E quando começaram a cantar e a dar louvores, o Senhor pôs emboscada contra os filhos de Amon e de Moabe, e os da montanha de Seir, que vieram contra Judá, e foram desbaratados, derrotados. O louvor simbolizava o canto da vitória, louvando e engrandecendo o nome de Deus. Então você viu que ele tinha temor, fidelidade, coração íntegro. Ele buscou, orou ao Senhor, clamou ao Senhor, ele teve jejum, ele confiou, ele louvou a Deus. Tudo aperfeiçoando, tudo um ligando ao outro. Enquanto eles estavam cantando e louvando a Deus, Deus estava fazendo um milagre acontecer. 24, o 23. Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores da montanha de Seir, para os destruir e exterminar. E acabando eles com os moradores de Seir, ajuntaram-se uns aos outros a se destruir. Quer dizer, um começou a matar o outro. Os inimigos que tinham se unido contra Jerusalém, contra Israel, começaram-se a se destruir, começaram a se matar, começaram a auto-se destruir. Os próprios aliados começaram a se matar. Nisso chegou Judá, a atalaia do deserto, no começo do deserto, e olharam para a multidão, e eis que eram corpos
mortos que jaziam em terra, e nenhum escapou. E vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos, e acharam entre eles riquezas e cadáveres em abundância, assim como objetos preciosos, e tomaram para si tanto que não podiam levar. E 3 dias saquearam os despojos, porque era muito. Presta atenção. Toda vez que tinha uma guerra, toda vez que tem uma guerra, um país contra outro país, um reino contra outro reino, o vencedor, ele pega toda a riqueza daquele país para ele. Toda a riqueza vem para ele. Então, como o Senhor destruiu todo aquele povo, os inimigos de Israel, você viu que tinha muitos em abundância, muitos mortos em abundância. Nosso Deus é o Deus da guerra. Mas Deus não fez nada. Uns se mataram, se autodestruíram. Josafá foi até lá só para fazer o quê? Só para pegar posse das riquezas. Ficaram 3 dias pegando a riqueza daquele povo. 3 dias. Quanto prosperaram? Então Deus livrou e prosperou. O que Josafá falou? Crede no Senhor vosso Deus e estarais seguro. Crede em vossos profetas e prosperar. Eles ficaram seguros? Prosperaram? Então cumpriu a palavra. E é isso que Deus vai fazer em nossas vidas. Os nossos inimigos, os nossos problemas vão ser destruídos. A doença vai ser destruída, a dívida vai ser destruída, o desemprego vai ser destruído, a solidão vai ser destruída, a destruição do casamento vai acabar. E você vai prosperar. Prosperidade na saúde, prosperidade financeira, prosperidade familiar, prosperidade no casamento, prosperidade em todas as áreas da sua vida. Amém ou não? Então, crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros. Crede em vossos profetas e prosperareis. Andai no temor do Senhor, na fidelidade com Deus e com o coração íntegro. E aí, vem aperfeiçoando o jejum, a busca pelo Senhor, a confiança no Senhor, o louvor para o Senhor. Na hora do problema, começa a cantar. Começa a louvar. Tá com medo? Começa a cantar aquela música. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. Amém ou não? Começa a cantar. Começa a louvar para o Senhor. Paulo e Silas, quando estavam presos, no meio da prisão, sendo açoitados, sendo lá massacrados, com fome, jogado no calabouço, preso, com soldados em volta. O que eles fizeram? Cantaram. O que aconteceu? Veio um terremoto e destruiu todas as celas, todo o presídio, e eles foram soltos. Mas eles tinham temor do Senhor, eles tinham fidelidade com Deus e eles tinham um coração íntegro para o Senhor. Então ande nessas 3 coisas. Crede no Senhor vosso Deus, estareis seguros, e crede em vossos profetas e prosperarei. Aleluias! Então creia de todo o coração. Você que está me assistindo, me ouvindo, venha para a Igreja Betel em Cristo, na Rua do Linho, 702, Jardim Esmeralda, em Santa Bárbara do Oeste, toda terça e quinta-feira às 7h30 da noite e domingo às 7 horas da noite. E ande na fidelidade, seja um semeador da obra de Deus, seja um dizimista, um ofertante, pelo Banco Santander, agência 0194 e a conta corrente 0101-85353, ou pelo Pix 295-656-74895, porque Deus ama quem dá com alegria. Se tu uma bênção, haja luz na tua vida, que Deus abençoe a tua semana, vai de encontro ao seu problema. Não fique temendo, vai de encontro, crendo no Senhor
e no profeta que profetiza para você nessa noite. Deus abençoe, fiquem na paz.